Estou aqui para vos apresentar a minha formação de Flash. Sala de Fotografia da Fotografia Vitor Neno anda há muito tempo a fazer-me o desafio e eu resolvi aceitar, até porque fiz um trabalho este fim de semana que me motivou imenso para isso e realmente achei que tinha mesmo que avançar para a formação de Flash. O que é que nós vamos fazer na formação de Flash? Vamos basicamente trabalhar o Flash desde o Flash manual, ao Flash depois eletrónico, ao Flash de estúdio, no caso dos flashes, digamos que nós utilizamos mais, ou seja, desde os flashes fixos aos flashes oscilantes, cabeça de cobra, todos os flashes utilizando depois uma lógica de luz direta, luz indireta, luz criativa, todo esse conjunto de temáticas que eu acho que é especialmente interessante e que muitas vezes afasta o pessoal por ter medo de começar uma nova linguagem. E o Flash realmente não é o acessório mais fácil do mundo, não é? Vejo muita gente a dizer que, não, eu não preciso do meu Flash, da minha fotografia e tal. A maior parte deles têm medo de começar uma nova linguagem, porque a fotografia com o Flash, aprender o ABC desde o início. Mas é um mundo altamente desafiante e é uma formação que eu vos aconselho. Ora bem, esta é a imagem base, a imagem de partida, e as fotografias que eu vos vou mostrar a seguir, que o pessoal pensa que são feitas de noite ou entardecer, ou... Não, estas fotografias são feitas exatamente no mesmo momento que fiz esta fotografia. Ou seja, esta é a fotografia, digamos, original, principal, e depois a partir daí acabei por fazer, digamos, esta fotografia. Esta é uma fotografia já que eu considero avançada, de um modo criativo, mas há coisas que parece que são muito, muito simples e que às vezes o pessoal tem um bocadinho de medo. Reparem, uma das coisas que hoje em dia quase todos os flashes têm é o sincronismo de alta velocidade. E entretanto o pessoal tem medo porque não faz a mínima ideia o que é aquilo. Ora bem, então vamos aprender isso. Reparem, eu tenho aqui neste caso, tenho aqui o atleta, a fotografia está boa, ninguém vai dizer que a fotografia que não está boa. O sítio em si não é agradável, não é nada espetacular, mas aqui o que me interessa é mostrar o efeito do flash. E reparem que aqui, neste caso, eu acabo por ter o equipamento muito mais cá para fora, ou seja, acabo por puxar muito mais o amarelo, muito mais o brilho da própria bicicleta, tudo isso de maneira a que tenha realmente esta saída de cor toda cá para fora. Reparem, as fotografias que eu fiz este fim de semana e que me motivaram um bocadinho a lançar esta formação são estas fotografias. Esta fotografia digamos que é a fotografia normal. Nós andamos todos um bocado naquela de pica de fotografar os girassóis, porque agora é o campo de girassóis, então o pessoal anda todo a fazer uma fotografia do campo de girassóis e muito bem, ainda bem que andam todos motivados, que é assim que eu gosto. Gosto que o pessoal curta a fotografia e sinta a fotografia como ela deve ser sentida. Esta fotografia é a fotografia de partida e depois eu gostaria de vos chamar a atenção de que aqui, por exemplo, no caso desta fotografia, ou seja, a base é exatamente a mesma, ou seja, aquele dia seco e nublado, triste, e eu acabo por meter o flash, digamos, aqui nesta linha deste girassol, utilizando estes aqui com menos luz, digamos, para me fazer um contraste, e acabo por ter esta fotografia que eu acho que é uma fotografia realmente muito, muito, muito gira. Reparem, até esta fotografia, que todo mundo entra naquela de aceitar com muita normalidade, acaba por ter aqui um efeito muito interessante da parte do fotógrafo. Reparem, esta zona aqui de girassóis toda muito mais escura e esta zona aqui toda muito mais puxada, muito mais viva. Porquê? Porque tem realmente flash aqui a trabalhar e o flash pode ser colocado de uma forma criativa e trabalhar o flash de uma forma criativa. Reparem aqui neste caso, por causa aqui deste gafanhoto, dando-lhe aqui, digamos, uma luz mais rasante, porque é para trabalhar efeitos de luz e de sombra, de maneira a que tenha um efeito criativo digamos, do flash. Reparem que estes girassóis acabam por não ter de forma nenhuma a atratividade que tem
este girassol aqui. Reparem, agora aqui uma foto completamente simples, neste caso uma biblioteca, de uma escola, em que eu abro a luz toda até lá ao fundo. Ok? Aqui é muito importante a questão dos indiretos, por causa de não haver sombras. Eu detesto sombras e as próximas duas fotografias que eu vou mostrar têm muito a ver com isso. Reparem, isto é uma modelo, é a Isa, que eu fotografei para um trabalho para a revista Domingo do Correio da Manhã. Aqui uma foto em que realmente a ISO não tem flash, e aqui uma foto em que a ISO tem flash, ou seja, a foto fica indiscutivelmente superior, sendo que para mim aqui tem flash a mais, está com muita carga de flash, mas eu trouxe esta fotografia exatamente para percebermos o nível de distância entre a foto que não tem flash e a foto que tem flash. Reparem, aqui um flash direto, uma flashada direta, muito, muito forte, no meu entender, muito forte, e que... mas que muitas vezes nós não temos hipótese. Ou seja, aqui neste caso eu tenho aqui uma flashada, reparem pela sombra do próprio chapéu, só que eu tenho os meus modelos na rua, ou seja, os meus elementos na rua, e eu quero iluminá-los e tenho que os iluminar de alguma forma, e aqui neste caso só há hipótese do flash direto. Aqui termino com uma foto da minha filha, em que estávamos na preparação de uma ação fotográfica no estúdio, em que temos, digamos, o fundo por trás para depois poder facilmente ser recortado, papá, aquelas coisas todas, em que estava na preparação da luz, e então tirei uma fotografia onde utilizo o próprio cabelo dela, uma iluminação mais ou menos tranquila, mas com o próprio cabelo dela para lhe dar aqui algum efeito e tal. Então, reparem, flash, sim, sem dúvida. Flash de forma direta e indireta, de forma criativa, de forma mais isto, mais aquilo. Mas sim, sabermos trabalhar com flash e utilizarmos o flash como um dos nossos aliados. Parece que hoje em dia, como as máquinas evoluíram tanto na escala do ISO, e tal, já não precisamos utilizar flash. Não é bem assim. Não é bem assim. E então deixo-vos aqui este desafio para já de me seguirem nas redes sociais, de me acompanharem, quer no meu canal de YouTube, quer no próprio Facebook, e de fazerem a formação do Flash, se acharem que é para vocês. Ok? Obrigado, pessoal. Fiquem bem. Vitor Reno aqui deste lado a falar convosco.